Olá, pessoal! Vou trazer aqui uma experiência que eu tive agora de manhã cedo. Na parte da manhã, eu me organizo para gravar o comentário das lições, né? No caso da lição do dia. E aí, quando eu entrei na chamada, geralmente ali a gente se organiza. O que você trouxe? O que você vai falar? Sobre qual assunto? Qual o tema referente à lição? E quando eu fui falar, eu fui dizer, né, o que eu ia trazer, o microfone já estava aberto quando eu entrei na chamada, e aí eu fui falar, eu fechei e fiquei falando. Fiquei falando, e aí é, ninguém estava entendendo nada, porque o microfone estava fechado. Alguém acho que abriu ali e falou: seu microfone está fechado. E aí, naquele momento, eu me vi assim com muita raiva, sabe? E eu fui abrir o microfone assim, já nesse estado de irritação. E ali, né, me fizeram uma pergunta assim: tá, mas o que isso vai adiantar para o objetivo que você tem, que é de dizer, de ser ouvida e de dizer o que você quer dizer, o que você quer trazer? O que isso vai resolver? Porque a pergunta foi: mas por que você está com raiva? E aí eu falei: eu tô com raiva de mim mesma. Tá, mas o que essa raiva vai resolver essa questão aí de comunicação? E naquele momento eu olhei e falei assim: é verdade, não vai resolver nada. Porque quem está decidindo e escolhendo ficar com raiva aqui sou eu, através das interpretações aqui. Porque rapidinho, se eu não olho e não fico atenta para isso, já tem ali um conjunto de crenças, né? Porque através dessa reação, a gente de fato olha e vê o que eu penso sobre mim de fato. Porque percebe que diante das pessoas a gente mostra uma aparência, né? A gente quer mostrar aquela imagem, porque essa é a intenção, quero mostrar uma imagem, então vou falar bonitinho, eu vou me expressar, eu vou me comportar, eu vou ter essa ou aquela atitude. Mas e quando é uma reação? Quando você vai por impulso, assim. Mesmo que você seja, assim, ó, mesmo que você trate o outro com forma grosseira, ou no meu caso aqui, era uma raiva que estava, assim, uma raiva contra mim mesma. Tipo assim, vem uma interpretação: nossa, como você é burra, você não prestou atenção? Por que você não fica atenta? Então é sempre um auto-julgamento. E aí, não importa, né, se o ataque parece ser lá fora, ou se o ataque ou a raiva é para você mesmo, não importa, porque o que está vindo ali é aquela interpretação, é aquele conjunto de crenças. E aí eu vejo de fato o que eu penso sobre mim. Percebe que é quando tem uma reação, um impulso, é que é uma oportunidade, né? E a gente pode dizer até assim, ó, é uma bênção você olhar com honestidade para isso. E naquele instante, eu murchei assim, ó. Mas eu murchei não indo para um lugar assim de frustração: ai meu Deus, não faço nada direito, ai meu Deus, olha eu aqui de novo. Não, olha como sou eu mesma que estou escolhendo o que pensar, e através desse foco, através, né, dessas crenças, eu estou escolhendo também aqui me perceber existir. E aí parece que as sensações, elas estão acontecendo, mas não estão acontecendo. Então essas sensações aí estão vindo de interpretações de crenças. Só isso. Então, quando eu começo a olhar para isso e retirar o significado disso, que o que eu sou está além disso, simplesmente aquilo perde o significado. E aí naquele momento eu murchei assim, ó, eu olhei e falei assim: nossa, olha como sou eu que estou escolhendo pensar através das interpretações, está tendo uma reação. Então, a raiva, né, ou qualquer que seja as interpretações e aí as sensações obtidas no corpo, quando você já começa a olhar de fora, você pode mudar, você ressignifica. E o que é ressignificar? Você desiste de engajar, daquele foco, e você coloca o foco em Deus. Porque você vai perdoando a ideia de haver um eu aqui para se identificar com alguma coisa
para dizer que essa personalidade, que todo esse eu psicológico, ele é isso de fato. Isso só são interpretações de crenças. Como eu não sou essas crenças, eu já sou a totalidade, eu já sou livre, então eu simplesmente descanso. Eu paro de colocar o foco naquilo e aí eu mudo. Quando a gente traz assim, ó, gente, mudança é simples, é só se você está indo nessa direção, escolhe ir para outra direção. E a direção aqui é a própria percepção corrigida. É esse caminho que me conduz à memória de quem eu realmente sou. Então eu não vou reconhecer Deus, eu não vou ter uma experiência com Deus se eu aqui não parar de ficar colocando foco e dizendo que o existir é isso. E aí, olha que interessante, a lição de hoje, interessante não, é assim. A lição de hoje, que é a primeira lição, o que é o mundo real, que é esse tema especial, diz assim: este é um dia de serenidade e paz. Então, a paz, a serenidade, a existência, ela já é perfeita, completa e não precisa de nada. E por que eu não estou vendo que isso é assim agora? Porque como eu estava fazendo no exemplo passado, né, no exemplo que eu dei agora há pouco, como eu estou dizendo, né? Eu estou reagindo àquilo que eu acredito que eu sou e só tentando resolver aqui, eu não vou ver que a paz é aqui e agora. Gente, tem uma coisa muito importante também, que é assim, ó, tem uma crença que é uma crença subjacente à separação, mas é uma crença que nós vamos conseguir ou alcançar um contentamento ou uma paz depois de, por exemplo, um esforço. E aí, esse esforço ele pode vir através de uma cobrança, de um ataque, de uma exigência, porque isso sempre vem das interpretações das crenças. Então, essa ideia que ela é associada assim, ó, o sofrimento, o esforço, o sacrifício, quando ele é associado como se eu fosse ganhar alguma coisa, ou a salvação, ou uma redenção. Essa ideia de pecado não vem muito disso assim? Como eu sou algo separado, porque pecado o que é? É a ideia da separação. Mas como eu estou aqui, ó, e é a consciência, né? Eu falo que eu, mas não é eu. A consciência se vendo, se localizando separado, ela acredita que ela é dona da sua própria existência, então ela está por conta própria. Então eu tenho que resolver aqui essa existência e depois disso eu vou encontrar um alívio, uma paz. Só que como nós vimos na lição de ontem, na lição passada, a felicidade perfeita ela não pode ser alcançada em nada no mundo. É o contrário, é por acreditar que eu tenho alguma coisa que eu posso, né, que eu vou receber alguma coisa do mundo ou que o mundo tem alguma coisa para me dar, é que eu nunca vou perceber que eu já sou a paz aqui e agora. Então, é sempre essa ideia que está lá fora, que eu vou receber alguma coisa. Então, a ideia do sacrifício, e aí vem esses mecanismos, né, que é a raiva, que é o ataque, que é a própria projeção, é sempre essa ideia que depois do sofrimento, depois do esforço, eu vou ter algum resultado satisfatório. Não, isso é ilusão, não tem. Porque é um engano encobrindo outro engano, e isso é a própria mente que faz. Então, é sempre assim, ó, a felicidade ela não está associada a nada no mundo e nem muito menos a qualquer aspecto ilusório em relação a fazer, a buscar no mundo, até mesmo o próprio sofrimento, o próprio sacrifício, né? Parece que assim, ai, nossa, eu fiz bastante, eu me esforcei bastante e aí eu consegui o que eu queria. Mas o que vai adiantar essa busca e esse alcança, busca no mundo, se no final das contas você morre? O que adiantou toda essa busca, toda essa procura, todo esse esforço,
todo esse sacrifício, todo esse sofrimento, que parece que no final tem alguma satisfação, porque é só ilusão, né? Camuflada e parecendo que tem um resultado bom por trás disso. O que você vai ter no final de estável e duradouro se você no final morre? Percebe como não faz nenhum sentido? Então, sofrimento não pode estar ligado à felicidade. Porque tudo no mundo, todos os aspectos no mundo, eles sempre estão evidenciando a separação. E a solução e a correção disso é aceitar que não houve nenhuma separação. Então, a lição de hoje, 291. Este é um dia de serenidade e paz. Hoje, a visão de Cristo olha através de mim, não é através de uma imagem. A própria percepção corrigida, ela está usando tudo, inclusive essa imagem aqui, como qualquer outra imagem, apenas para reconhecer a sua verdadeira paz. A sua visão me mostra todas as coisas perdoadas e em paz e oferece essa mesma visão ao mundo. Então, olha só, a partir da aceitação e do reconhecimento que não há um aqui percebendo coisa nenhuma, eu vou sempre ver tudo do mesmo lugar. Então, não tem separação. Não existe separação, inclusive no mundo. E eu aceito essa visão em seu nome para mim mesmo e também para ele, para o mundo. Quanta beleza contemplamos hoje. Essa é uma exclamação, não uma pergunta. Quanta beleza contemplamos hoje. Quanta santidade vemos à nossa volta. E nos é dado reconhecer que é uma santidade da qual todos compartilhamos. É a santidade do próprio Deus. Então, o que pode ser ameaçado? O que tem para ser ameaçado? O que está fora do lugar? O que precisa ser mudado, alterado? Quando a visão de Cristo, que é esse reconhecimento, faz com que eu olhe para tudo perdoado, ou seja, só a existência, só a paz de Deus, só a vontade de Deus é possível e é natural aqui e agora. Então, eu vou sim trabalhar ou pagar meus boletos ou fazer o que precisa ser feito, mas o senso de separação, o senso de ameaça, simplesmente foi desfeito através do perdão. Por isso que o mundo real nada mais é que esse estado da consciência de certeza que onde ela existe, onde ela habita, né? Vamos dizer assim, é em Deus e é ser como Deus. Então, o que pode ameaçar? O que pode ser amedrontador? Não pode. Então, é essa estabilidade, é essa confiança no nada real pode ser ameaçado, que traz essa condição na mente de saber que ela já é a unicidade com Deus. E aí o tema especial de hoje, que diz assim, ó, que necessidade tem essa mente de pensamentos de morte, ataque e assassinato? Então, o que tem para você atacar, ou para você punir, ou para você culpar, ou para você dizer que algo poderia ser diferente, ou deveria, ou tem um outro aspecto melhor aqui na ilusão? Então, se a mente já descansa nessa certeza, que necessidade ela tem de pensamentos de morte, de ataque e assassinato? O que pode perceber ao seu redor, senão a segurança, o amor e a alegria? O que pode existir que escolhesse condenar e o que quereria julgar desfavoravelmente? Não tem julgamento, porque o único julgamento possível é: o Filho de Deus não tem culpa e não existe pecado, não existe separação. A existência, a criação de Deus permanece inocente, imutável, assim como Deus criou. Então não tem nada que você queira ou escolhe condenar ou julgar desfavoravelmente. O mundo que ela vê surge de uma mente em paz consigo mesma. Então, o mundo que a própria mente vê
é um mundo perdoado. Então, o que mais há para ver a não ser a santidade? A impecabilidade? Então, é por isso que o estado da mente pode ser mudado num instante, nesse instante, que a decisão ela esteja totalmente alinhada com a vontade de Deus. Por isso que este é um dia de serenidade e paz, se assim for o meu querer, se assim for a minha decisão. Então percebe como é simples? Como aquele exemplo que eu trouxe lá no começo? Quando eu percebi que eram apenas interpretações de crenças e que eu poderia escolher naquele instante mudar a minha atitude diante de qualquer coisa e estar em paz. E aí você não tem necessidade de nenhum julgamento ou de nenhum ataque. Porque se a escolha e a decisão e a meta é Deus, é o auto-reconhecimento, é a mudança de percepção, ok, que bom que eu percebi isso. Agora eu vou simplesmente ajustar e pronto. Vida que segue. Simples assim. Então vamos usar esse dia de hoje não para confirmar ilusões, mas simplesmente usar qualquer reação ou qualquer evento simplesmente como um lembrete da verdade do que eu sou e não do que eu não sou. Então é isso. Um beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.